Dalton. Depois de 3 anos de governo Lula, olhando tudo isso que aconteceu com imposto, juros, dólar e bolsa, o Brasil está melhor ou pior para quem vive de salário, boleto e tentando investir? Milo, para responder isso direito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. No dia 30 de outubro de 2022, o Brasil estava inteiro parado na frente da televisão. De um lado, gente chorando e comemorando nas ruas. Do outro, gente em choque, com medo do que vinha pela frente. A Justiça Eleitoral confirma: Luiz Inácio Lula da Silva vence a eleição mais apertada da nova República, 50,9% contra 49,1%. Uma diferença de votos pequena para um país desse tamanho. Naquela noite, a pergunta era a mesma em todas as rodas de conversa. Será que o Lula vai conseguir repetir a bonança econômica dos primeiros mandatos? Será que o país vai voltar a crescer forte? Ou será que essa vitória marca o começo de um declínio, com mais inflação, mais imposto e mais confusão? 3 anos depois, dá para contar essa história em forma de linha do tempo, focando em 3 coisas: o que o governo fez, quais foram os números que apareceram depois dessas decisões e, principalmente, como isso bate direto no bolso de quem trabalha e investe. A primeira cena desse filme é o dia 2 de janeiro de 2023, primeiro dia útil do novo governo. Fernando Haddad tinha acabado de assumir o Ministério da Fazenda. Menos de 48 horas de cadeira aquecida e saiu o primeiro grande movimento. Um decreto publicado às pressas, revertendo uma redução de impostos que o governo anterior tinha feito nos últimos dias de 2022. As alíquotas de PIS sobre receitas financeiras voltaram de 0,3% para 0,65% e a COFINS subiu de 2% para 4%. Em bom português, começou aumentando o imposto. Ao mesmo tempo, vinha o recado político e social. Ainda em janeiro, o governo anunciou o aumento do Bolsa Família, ampliando o benefício para mais de 20 milhões de famílias. Ninguém discute que há milhões de brasileiros que realmente precisam desse tipo de auxílio. O ponto aqui é outro: custo. Esse reforço no programa gerou uma despesa extra na casa de dezenas de bilhões de reais por ano. Algo como um salto de cerca de 80% em relação ao que se gastava antes. E aí entra a pergunta óbvia: de onde vem esse dinheiro? Para entender, a gente volta alguns meses na história. O Brasil tinha o chamado teto de gastos, criado no governo Temer. A regra era simples: o governo só podia aumentar os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. A ideia era impedir que as despesas crescessem mais rápido do que a economia e a arrecadação. Só que Lula chega eleito com uma lista enorme de promessas sociais e de investimentos. Ele olha para o teto e conclui: se obedecer essa regra ao pé da letra, não dá para fazer quase nada do que foi prometido. É aí que nasce a chamada PEC da transição. Na prática, o Congresso autorizou um furo no teto de gastos para 2023, permitindo que o governo gastasse algo em torno de 145 bilhões de reais a mais do que a regra original deixava. Com esse espaço extra, veio a expansão do Bolsa Família e de outros programas. Logo depois, em fevereiro de 2023, mais um sinal claro da direção do governo. O salário mínimo é reajustado para R$ 1.320, com o primeiro ganho real depois de 4 anos sem aumento acima da inflação. Isso aumenta a renda de quem ganha o mínimo, mas também eleva a despesa do governo com aposentadorias, pensões e benefícios atrelados a esse valor. Até aqui o roteiro é nítido: mais gasto social, mais gasto com salário mínimo, mais arrecadação via aumento de impostos e mais tolerância com déficit, ou seja, gastar mais do que arrecada. Só que esse arranjo precisava de uma nova moldura, e ela veio com o chamado arcabouço fiscal. Lembra do teto de gastos? O arcabouço aparece para substituir essa regra antiga. Em vez de uma trava dura, dizendo você só pode gastar o que a inflação permite, o arcabouço diz o seguinte: o governo pode aumentar seus gastos até um certo limite acima do crescimento da inflação.
e da própria arrecadação, desde que cumpra metas de resultado primário ao longo do tempo. Em linguagem de casa, pode gastar mais, desde que mostre como pretende pagar essa conta. Em maio, a Câmara aprovou o arcabouço. Em junho, foi a vez do Senado. Houve ajustes no texto, mas o recado final para o mercado foi: não é um freio de mão tão forte quanto o teto de gastos, porém ainda existe uma regra. Lá em agosto, o presidente sanciona a nova estrutura fiscal. Teto de gastos, oficialmente, vira coisa do passado. Enquanto esse debate corria, uma outra pauta gigantesca andava ao mesmo tempo: a reforma tributária sobre o consumo. O sistema de impostos brasileiro sobre o consumo era, e ainda é, em parte, uma colcha de retalhos: PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, 5 tributos com regras diferentes, alíquotas diferentes, exceções diferentes em cada estado. Empresas gastam rios de dinheiro apenas para entender o quanto devem pagar. Essa bagunça atravessou governos de FHC, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Todos prometeram simplificar. Ninguém conseguiu. Até que no primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o Congresso aprova a espinha dorsal da reforma. A ideia central é substituir aqueles 5 impostos por 2. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, Federal, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Estadual e Municipal. Ambos funcionam no modelo de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Cada etapa da cadeia paga imposto apenas sobre o valor que adiciona ao produto ou serviço. Isso simplifica muito o sistema, mas traz um efeito colateral importante. Para manter a arrecadação do país, a alíquota total projetada fica alta. As estimativas falam em algo perto de 28%, o que colocaria o Brasil entre as maiores cargas tributárias sobre consumo do mundo. Ou seja, a reforma ajuda a reduzir a confusão, mas não reduz necessariamente quanto você paga no fim da conta. No segundo semestre de 2023, começa outra parte da história, a dos juros e dos investimentos. Depois de 3 anos com a Selic em patamar muito elevado, o Banco Central inicia um ciclo de cortes. A taxa sai de 13,75% para 13,25% e segue caindo até ficar abaixo de 12%. Ao mesmo tempo, o governo lança o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, prometendo um volume enorme de investimentos públicos e privados em infraestrutura até 2026. No plano dos números, 2023 fecha com um cenário macro que na superfície parece muito saudável. O PIB cresce pouco mais de 3%. O desemprego cai para a casa de 7,8%. Milhões de pessoas saem da linha oficial de pobreza. A inflação encerra o ano em torno de 4,6%, dentro do intervalo de tolerância da meta do Banco Central. A bolsa sobe mais de 20% no ano. O dólar cai e volta a ficar abaixo de R$ 5. Olhar só para essa fotografia dá a impressão de que está tudo resolvido. Mas basta virar a página para ver o verso da mesma folha. O governo fecha 2023 com déficit primário na casa de centenas de bilhões de reais, muito longe da promessa de terminar o ano com déficit zero. Mesmo com aumento de impostos, a conta não fechou. Entramos em 2024 com a mesma solução padrão encontrada em 2023, aumentar a arrecadação. Já em janeiro, vieram novas altas de tributos, incluindo PIS e COFINS sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e até painéis solares. Era um recado claro. Para manter o nível de gastos e programas, alguém teria de pagar a conta, e esse alguém seria o contribuinte. No meio do ano, o governo mexe em um vespeiro que afeta diretamente o consumo popular. A chamada taxa das blusinhas. Compras internacionais de até $50, que antes passavam praticamente ilesas, passam a pagar 20% de imposto de importação, fora ICMS. Em alguns casos, a carga tributária podia se aproximar de 50% do valor do produto.
A reação é imediata, opinião pública irritada e uma parte relevante dos consumidores desistindo de comprar em sites internacionais por causa do novo custo. No mesmo período, a relação entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esquenta. O governo pressiona por juros mais baixos, acusa o BC de segurar demais a economia, e o Banco Central responde na linguagem que conhece, números e atas, mostrando preocupação com inflação e dólar. Depois de uma série de cortes na Selic, a realidade bate à porta. O dólar dispara, passa de R$ 6 e a inflação volta a pressionar. Para tentar conter a desvalorização da moeda e segurar os preços, o Banco Central inverte a mão e volta a subir juros. A Selic caminha para patamares próximos de 15% ao ano, o maior nível em quase 2 décadas. Para o governo, isso é uma derrota política e econômica. Para o investidor conservador, significa renda fixa com juros altos. Para o empresariado e o trabalhador, significa crédito caro, menos investimento, mais dificuldade para contratar e para expandir negócios. Enquanto isso, 2024 vai se consolidando como um ano ambíguo. O PIB ainda cresce acima de 3%. O desemprego cai a mínimas históricas, mas a inflação oficial fura o teto da meta, ficando acima do limite. O dólar passa por momentos de estresse intenso e o déficit primário continua negativo, mesmo com a arrecadação forte. O ápice dessa tensão vem em dezembro de 2024. Em um dos dias mais turbulentos do mercado, desde a criação do Plano Real, o dólar chega à máxima histórica, acima de 6,20. O Banco Central faz a maior intervenção cambial em 25 anos, despejando bilhões de dólares no mercado para tentar segurar a moeda. A bolsa desaba mais de 10% em pouco tempo, e a percepção do investidor estrangeiro é clara. O Brasil ficou mais arriscado. É nesse clima que a gente entra em 2025, o terceiro ano de governo. Logo no começo do ano, outro episódio acende o debate sobre controle e liberdade financeira. Uma instrução normativa da Receita Federal determina que transações mensais acima de determinado valor, via Pix ou cartão de crédito, precisariam ser comunicadas de forma mais detalhada. O governo diz que o objetivo é combater sonegação e lavagem de dinheiro. A oposição e boa parte das redes sociais interpretam como tentativa de monitorar e controlar o dinheiro da população. Os vídeos viralizam, o pânico se espalha. O ministro da Fazenda grava pronunciamento tentando explicar a medida. Dias depois, o próprio governo recua e revoga a norma. Mais uma demonstração de que, no ambiente atual, comunicação mal feita pode custar caro politicamente. Em paralelo, o governo segue apertando o cerco tributário. Ao longo de 2023, 2024 e início de 2025, a oposição contabiliza dezenas de medidas que aumentam impostos, restringem isenções ou mudam regras de forma a arrecadar mais. Em maio, um manifesto de parlamentares circula dizendo que, desde o início do mandato, o governo criou ou aumentou tributos mais de 20 vezes, quase um por mês. A lista é contestada nos detalhes, mas pega em cheio na narrativa. A de um governo que promete cuidar do povo, mas recorre repetidamente ao bolso do contribuinte para fechar as contas. Aqui é um bom momento para fazer uma pausa rápida e olhar para algo que pouca gente presta atenção. Como o próprio Lula investe o dinheiro dele. Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral lá em 2022, uma parte importante do patrimônio do presidente estava aplicada em previdência privada, em um tipo de plano que permite adiar ou reduzir o pagamento de imposto de renda sobre o investimento, além de oferecer vantagens em sucessão patrimonial. Em outras palavras, o presidente usa instrumentos totalmente legais para pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei sobre seus próprios investimentos. E por que isso importa para você?
porque mostra que até quem está no topo da máquina pública busca formas inteligentes e legais de se proteger da mordida do leão. Se você chegou até aqui nesse vídeo, vale considerar seriamente duas coisas: entender melhor como funciona a tributação dos seus investimentos e montar uma estratégia de longo prazo para pagar menos imposto dentro da lei. É esse tipo de conversa que a gente aprofunda aqui no canal. Então, se ainda não está inscrito, se inscreve para não ficar só reagindo às notícias sem saber como se posicionar. Voltando à linha do tempo. Depois do manifesto contra os aumentos de impostos, o governo passa um bom tempo na defensiva. Algumas notícias positivas aparecem. Organismos internacionais indicam melhora nos indicadores de fome. O dólar começa a recuar depois do pico. O Brasil fecha acordos e melhora o discurso em alguns temas internacionais, o que ajuda um pouco na percepção externa. Ao mesmo tempo, surgem dados ruins em estatais, prejuízos relevantes em empresas públicas e novas denúncias de má gestão. Para tentar recompor a imagem social, o governo lança novos programas, como subsídios a gás de cozinha para famílias mais vulneráveis, ampliando um pouco mais o raio de ação do Estado sobre a economia doméstica. Na área fiscal, o movimento mais ousado vem em forma de medida provisória, mirando diretamente os investimentos isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, CRI e CRA. A ideia era cobrar uma alíquota simbólica, algo como 5%, sobre produtos que tradicionalmente eram isentos, além de elevar a tributação sobre lucros de bancos. Na prática, era um pacote de taxação sobre renda fixa e sistema financeiro. A reação do mercado foi forte, a pressão política também. No fim, a medida não se sustenta no Congresso e acaba derrubada. É mais uma derrota do governo na tentativa de aumentar a arrecadação pela via de impostos sobre o mercado financeiro. E onde é que a gente está agora, juntando tudo? O dólar, que chegou a bater na casa dos R$ 6, recuou e opera em um patamar mais baixo, embora ainda volátil. O desemprego está em níveis historicamente baixos, com mais gente ocupada, mas ainda muita informalidade. A Bolsa Brasileira viveu momentos de euforia, com o Ibovespa passando de 160 mil pontos, reflexo tanto de resultados de empresas quanto de uma certa aposta em queda estrutural de juros daqui para frente. A inflação, depois de furar a meta, parece mais controlada, e o mercado projeta cortes de Selic para 2026, se o cenário fiscal não sair totalmente do trilho. Do lado negativo, a fotografia mostra um Estado pesado, gastando muito, com dificuldade de cumprir metas fiscais, recorrendo com frequência a aumento de impostos e intervenções pontuais. Do lado positivo, mostra uma economia real que não quebrou, que gerou emprego, que viu a renda média reagir e que ofereceu boas oportunidades para quem soube se posicionar em renda fixa, bolsa e dólar nos momentos certos. Então, Milo, a resposta honesta é a seguinte: o Brasil não virou a grande tragédia que muitos anunciaram na noite da eleição. Também não virou o paraíso econômico prometido em Palanque. O que a gente tem hoje é um país mais complexo, com mais emprego, mais programas sociais, mais impostos, mais Estado, mais incerteza fiscal e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades para quem aprende a ler o cenário sem paixão e sem torcida. Para quem vive de salário, a sensação é de melhora em comparação com os piores anos da pandemia, mas ainda com custo de vida alto e pouco espaço no orçamento. Para quem investe, esses 3 anos foram uma montanha-russa cheia de chances para ganhar dinheiro e para perder também, dependendo de como cada um reagiu a juros, câmbio e bolsa. No fim, o governo segue o seu roteiro político. A pergunta que importa é: qual vai ser o seu roteiro financeiro dentro desse cenário?
Então é isso. O governo fez muita coisa, algumas ajudaram, outras doeram, e no meio desse caos quem não entende o jogo acaba só pagando a conta. Se você quer que a gente faça um vídeo mostrando, na prática, como se posicionar nos investimentos num Brasil de juros altos, dólar maluco e imposto pra todo lado, comenta aqui embaixo, quero entender meu dinheiro. Se inscreve no canal O Velho do Cofre e manda esse vídeo pra alguém que só reclama do governo, mas ainda não aprendeu a cuidar do próprio patrimônio.